Sejam então bem-vindos a mais uma edição do Sala Privada. Sala Privada, o programa que fala de intimidade, exatamente. Vamos hoje falar de um tema que eu acho que é também muito, muito importante. Se não dos mais importantes, não é, Isabela? Isabela, companheira. A Isabela Amorim, doutora Isabela Amorim, que é a nossa companheira aqui, a nossa especialista nestes assuntos de que temos estado a falar aqui ao longo destes programas Sala Privada. Hoje vamos falar sobre o manter a chama acesa, que acho que é das coisas mais importantes de tudo aquilo que temos vindo a falar até aqui, não é? Uma coisa leva à outra. Sim, mas sem dúvida. este é sem dúvida um assunto que tem o seu quê de importância. Tem muita importância, sim. Antes de mais, muito boa noite a todos. Espero que realmente este tema seja importante para vocês e consigam, acima de tudo, colocar em prática algumas das dicas que vão ser aqui partilhadas. Como é óbvio, não são as únicas dicas que existem no mundo, não é? Eu acho que a criatividade é das melhores dicas que poderei até começar por dar, a serem criativos na relação e tentarem surpreender o outro, não é? A capacidade de surpreender o outro, porque vocês, melhor do que ninguém, conseguem saber o que é que o vosso parceiro gostaria, não é? E de como conseguiriam surpreendê-lo. Portanto, essa será uma das maiores dicas e então muitas destas coisas podem não se aplicar concretamente ao vosso parceiro, mas poderão identificar-se com algumas delas. Manter a chama acesa é algo muito importante, porque no início de uma relação a chama está acesa, não é? Está com um fogo bem forte, por norma, e não é necessário fazer muito para que tudo seja novidade, porque estão a conhecer-se, não é? Estão a conhecer o corpo do outro, estão a conhecer o que é que o outro gosta, o que é que o outro gosta de fazer, que músicas gosta de ouvir, não é? Toda esta fase inicial é uma chama mesmo muito forte e bem quente, portanto é tudo novidade. Mas entretanto as pessoas vão se conhecendo, já parece que não há grandes surpresas, começa a haver algum comodismo, não é? As pessoas começam a ficar na rotina. A rotina é uma inimiga tão grande, não é? Uma inimiga gigante dos relacionamentos, sem dúvida. As pessoas acabam por se sentir confortáveis ao lado da outra pessoa, confortáveis de qualquer forma, o que eu não acho que seja totalmente mau para as relações. Eu acho que é importante nós estarmos confortáveis ao lado da pessoa. Mas uma coisa é estar confortável, outra coisa é dar por certo. Exatamente, uma coisa é estarmos confortáveis, por exemplo, de pijama ao lado do nosso companheiro, e isto não terá qualquer problema para a relação, não é? Outra coisa é sentirmos que aquele parceiro está completamente garantido na nossa vida e que não vai a lado nenhum, e então não verbalizarmos ou não demonstrarmos o que sentimos por essa pessoa. Isso sim, aí já começamos a correr algum risco de que a nossa relação termine, não é? Ou que possa começar a não funcionar como gostaríamos. Portanto, manter a chama acesa, não só pensando na vida sexual e em tudo o que podemos fazer para que esta vida sexual continue a trazer novidade para os dois, mas manter a chama acesa no sentido do próprio sentimento, mostrarmos ao outro o quanto o desejamos, o quanto ele é importante na nossa vida, o quanto gostamos de o ter presente, o quanto é especial. E isto pode-se fazer de variedíssimas formas, não é? Não exige um custo associado, não tem a ver com comprar prendas para o outro e mostrar ao outro, vês como és importante para mim, olha, comprei-te um anel, ou comprei-te uma viagem. Não existe um custo associado a isto, não exige, pelo menos, não exige este custo. Às vezes nos pequenos gestos, não é? De chegar a casa e dar um abraço ao companheiro e dizer como é que foi o teu dia, como é que correu o teu dia, senti a tua falta, exatamente, ou às vezes até uma mensagem durante o dia a dizer, olha, estou a pensar em ti, espero que estejas bem, qualquer coisa. Todos estes gestos podem manter a chama acesa. Pequenos gestos. Exatamente. Pequenos gestos que fazem uma diferença tão grande, não é? Sem dúvida. Eu acho que existe muito uma falsa crença de que as mulheres, para se sentirem amadas, por exemplo, exigem coisas caras, não é? Prendas caras e, não é? Ou um jantar, ou alguma coisa assim que seja um bocado mais em grande, ou flores, ramos de flores. Eu acho que não necessariamente, acho que isso também pode ser importante e é certamente importante para algumas mulheres. Claro que sim. Claro que sim. Agora, há todo um conjunto de pequenos gestos que tanto as mulheres como os homens podem fazer pela pessoa com quem estão, que vão manter esta chama acesa, uma chama também afetiva, não é? Acesa. E que devem ser cultivados no dia a dia, não é? Temos que pensar que a relação é como uma planta frágil
que precisa, não é uma rega semanal, não precisa de ser regada semanalmente, precisa de ser regada diariamente, com pequenas coisas, não é? Pequeninas coisas. Não exige 1 hora, não é preciso 1 hora de volta daquela pessoa por dia, se calhar não é necessário tanto, se calhar uns 5 minutos que sejam diariamente, no meio de uma vida tão atribulada, não é? Exatamente, sim. Podem fazer toda a diferença para que as pessoas se sintam amadas e se sintam desejadas pela pessoa com quem estão. Portanto, isto é realmente importante. Eu vou então partilhar aqui convosco algumas das dicas que eu pensei, pronto, até porque... Isso é a parte mais interessante. Sim. Eu tentei estruturar aqui algumas ideias, vou ver se não me perco nas minhas próprias ideias. Eu comecei por pensar aqui nos 5 sentidos, porque os 5 sentidos é algo que é extremamente importante, nós não devemos focar-nos apenas na visão ou no tato, não é? Há todo o resto há todos os outros sentidos que são importantes trabalhar numa relação, e começando por exemplo até pelo paladar, porque não podemos de certa forma mostrar o nosso afeto, a nossa paixão através de alimentos, através da partilha de uma refeição que preparamos para a outra pessoa, não é? Utilizando por exemplo determinadas frutas, utilizando chocolate, fazendo assim um jantar especial. Eu acho que acima de tudo pensarmos em surpreender, fazermos ou o prato preferido da pessoa de quem gostamos, ou então alguma coisa que nunca experimentaram fazer, no sentido de surpreender a pessoa, partilharem um momento especial. Se são casais, por exemplo, com filhos pequenos e não têm um suporte familiar com quem os deixar, não é? Ou não o querem fazer, simplesmente, estes momentos podem perfeitamente ser partilhados em família, não é? E não tem que haver aquela ideia de isto é um jantar romântico. Sim, e pode ser um jantar romântico e pode ter velas na mesa e podem estar as crianças presentes. Aliás, o meu dia de São Valentim é passado com os meus filhos. Eu acho, o meu também. Exatamente. Até porque eles fazem parte também. Exatamente, acho que sim, que são, digamos que são o culminar da relação, não é? Claro o ponto que sim, alto, sem dúvida. Eu faço exatamente o mesmo. E eu faço sempre, por acaso, sim. Por muito que depois possa haver um momento mais nosso, mais íntimo, claro que sim, o momento do jantar, não é? Sim. E pode perfeitamente ter velas, e pode perfeitamente ter uma sobremesa, um bolo em formato de coração, ou o que for. Sim, isso não eu acho pode que é importante, eu acho que é importante demonstrar perante até os filhos o amor, o afeto que existe entre os pais. Eu acho que isto é algo que deve ser demonstrado. Não deve haver dúvidas para uma criança de que os pais estão ali, gostam um do outro e que se amam, não é? Eu acho que isto é extremamente importante. Por isso aquela ideia de que os filhos não precisam de saber da relação dos pais, que existe, não é? Que existe ali uma ligação, eu acho que é errado, acho que pelo contrário, acho que é muito funcional para as crianças crescerem num ambiente onde sentem que os pais se amam, sem não dúvida. é? Que cuidam da relação, que cuidam um do outro, que gostam de paparicar o outro. Eu acho que isto é importante. Portanto, uma refeição pode ser uma dica interessante para trabalharem esta questão do paladar e prepararem uma refeição. Podem ir jantar fora, como é óbvio, pode haver um convite, mas se não quiserem ter um custo associado a este manter a chama acesa, neste caso, podem perfeitamente preparar alguma coisa em casa e preparar todo um ambiente à volta, com menos luz, com umas velas, com uma toalha vermelha, com pequenas coisas que podem tornar a noite diferente, não é? Só o fugir à rotina já é algo muito interessante. Pensando no olfato, pronto, nós realmente temos o cheiro do outro é algo que é importante. O estarmos cuidados e termos a garantia de que estamos atraentes para o outro também pelo olfato é importante também, e podemos até perfumar-nos com um perfume que a outra pessoa gosta, não é? E oferecermos um perfume também, porque não? É importante estarmos receptivos a cheirar o outro e a permitirmos que o outro nos cheire, não é? No sentido de uma proximidade, porque isto é importante. Quando se fala na questão da química sexual entre duas pessoas, a química tem muito a ver com isto, tem muito a ver com as hormonas que se chamam os feromónios, não sei se já terão ouvido falar, sim. Pronto, e é exatamente esta atração que se sente, esta química que se sente, tem muito a ver com o olfato. E nós realmente, se pensarmos, se refletirmos em relações que temos com algumas pessoas, não me estou a referir a relações afetivas, há algumas pessoas que nós não sabemos porquê, mas que não nos dá vontade de nos aproximarmos delas, porque não têm tem um cheiro que é desagradável para nós e nós não sabemos porquê. E depois há outras pessoas que para nós são extremamente atraentes e tem a ver com isto, não é? Exato. E às vezes não é pelo perfume que é comprado na perfumaria, não tem a ver com o perfume da perfumaria, é o cheiro natural da pessoa que nos atrai. Portanto, isto é importante, não é? Quando nós estamos com alguém, termos esta proximidade, permitirmos que a pessoa nos beije no pescoço, nos cheire, não é? Eu acho que isto é importante.
A questão do tato, como é óbvio, o tato é extremamente importante, não é? O tocar, e não tem que ser um tocar sexual, pode ser um tocar afetivo, pode ser um abraço, pode ser uma carícia no rosto, uma carícia no cabelo, nas costas, o que for, não é? Como é óbvio, pensando num toque mais sensual, uma massagem, oferecermos uma massagem pode ser completamente gratuita, não é? Como é óbvio, são não as é? melhores. Exatamente, portanto, não precisam de sair de casa para num dia em que vem o companheiro mais cansado oferecerem uma massagem, até pode ser uma massagem apenas nos pés, o que seja, não é? Não tem que ser uma coisa muito elaborada, mas é algo que eu acho que é importante e que isto aproxima os casais, cria aqui intimidade também nos casais. Podem, por exemplo, passar até numa sex shop e ver agora há um conjunto enorme de produtos, para além do que há os óleos de massagem, e aí até podem usar óleo do bebê se for o caso de terem em casa, por exemplo. Mas existe agora no mercado umas velas de cera que se acende as velas e a vela transforma-se num óleo de massagem, a cera derretida. Portanto, fica aqui a dica, se quiserem experimentar uma coisa diferente. Procurem. Exatamente, surpreender o companheiro, porque não comprarem uma vela dessas, acenderem a vela que cria o ambiente e depois aproveitarem o derreter da vela para fazerem uma massagem. Acho que é uma dica interessante. A audição, pensando agora aqui num quarto sentido, já falamos de 3, a audição no sentido de colocarem uma música ambiente, no dizerem umas palavras ao ouvido, não é? Por exemplo, isso é muito importante. Falarem ou enviarem ou deixarem uma mensagem de voz, por exemplo, à pessoa durante o dia. Tudo isto pode realmente criar aqui uma aproximação, pode criar aquele fator surpresa, não é? A pessoa não está à espera e de repente recebe um áudio que pode ser simplesmente a dizer amo-te ou gosto de ti, ou pode ser algo até mais provocador, mais atrevido e dizer algo do género, olha, logo à noite gostava de, não é? Por exemplo. Por exemplo, não é? sim. Portanto, pensarem não só numa questão de fortalecerem o laço afetivo, mas também serem um pouco às vezes atrevidos e surpreenderem o outro com uma mensagem de voz também. E depois a visão, claro que é algo que é um dos nossos sentidos mais apurados, nós estamos sempre muito atentos a tudo o que vemos à nossa volta e neste caso cuidarmos da nossa imagem para o outro é importante, porque não para quebrar aqui um bocado a rotina, até poderão estar com um pijama, até pode ser um pijama polar de inverno, mas por baixo terem, ou até com um roupão qualquer, não interessa, mas por baixo terem uma roupa interior sexy. Isto aplica-se tanto aos homens como às mulheres, não é? Sem dúvida. Não pensem que a lingerie, claro, exatamente, que é algo só dos homens, não é? Que é algo que só as mulheres vestem, neste caso há homens, há roupa interior para o homem também que pode ser mais atraente. Sem porque não dúvida. Experimentarem, estimular o outro também visualmente com algo diferente, algo inovador que o outro não esteja à espera. Acho que tudo isto seria interessante. Agora, pensando, pronto, já vos falei aqui um pouco nos 5 sentidos, mas estava a falar da questão das mensagens. Eu acho que isto é uma coisa que pode ter muito interesse e pode ter muito impacto na vida das pessoas. Hoje em dia falamos muito no sexting, que é o termo dado... Exatamente, às mensagens de teor sexual. Teor sexual que se enviam entre os casais, não é? Dentro do casal, que muitas vezes têm inclusive a imagem, mas não têm que o ter, pode ser simplesmente uma mensagem escrita. Isto é algo que pode ter muito interesse para manter esta chama acesa. Se for uma coisa se calhar todos os dias, perderá alguma força, perderá algum impacto, não é? Na minha opinião. Acho que se for uma coisa esporádica, quando o outro não está à espera, enviar uma mensagem com algum teor assim mais atrevido, pode ser algo que realmente tenha este impacto e mantenha a chama acesa. Algo que também acho importante referir aqui, acho que é extremamente importante, é as pessoas sentirem que devem dar para receber também. Quando uma pessoa quer receber numa relação e sente que o outro não está a ser suficientemente carinhoso ou atencioso connosco, acho que devemos refletir, e eu estou a ser assim com o outro, não é? Portanto, sentirmos que numa relação tem que haver realmente uma troca e que se nós queremos partilha, não é? uma partilha, ao fim e ao cabo é isso mesmo, exatamente, e que se nós realmente queremos ter a atenção do outro, também a devemos dar, até como uma forma de demonstrarmos que estamos cá e que nos interessamos, não é? Então o dar para receber é importante, dar para receber dar para receber durante o dia, dar para receber quando estão juntos, algo que alimenta a relação constantemente. Não estou com isto a querer dizer que acho que os casais devem manter-se em permanente contacto durante o dia. Acho que isto nem sequer é muito funcional para as relações, não é? Porque muitas vezes as pessoas depois começam a cobrar, porquê é que não me disseste nada durante a tarde? Mandei-te uma mensagem e tu não me disseste nada, nunca mais me respondeste,
respondeste. Acho que é importante respeitarmos o espaço um do outro e a profissão que o outro tem e que pode não permitir, mas por que não ocasionalmente enviar uma mensagem, manter esta ligação é realmente importante. Sugeria também que pudessem um dia pesquisar até na internet ou deslocar-se mesmo a uma sex shop, porque não, e verem a quantidade de artigos que eles têm, não é? Que podem melhorar uma relação, no sentido de lubrificantes, de jogos que têm, inclusive jogos de tabuleiro. Há jogos de tabuleiro muito engraçados que são para ser vividos a dois e que podem trazer aquele uau para o momento, não é? Exatamente. Aquele fator uau de espetáculo, não é? Que ideia engraçada, nunca tinha pensado nisto, não é? E o jogo pode trazer assim umas ideias engraçadas. Sem dúvida. Portanto, acho que agora, eu acho que fundamental mesmo é estarem os dois receptivos a isto, não é? Estarem ambos receptivos a esta não seja abertura. algo desconfortável para nenhum dos claro, dois, não é? Se sentem que o vosso companheiro não está aberto a estas novidades todas, tentem outras coisas. Tentarem outras coisas a que a pessoa estaria realmente aberta, tentarem falar o porquê, não é? Para não parecer uma coisa que cai do céu e as pessoas até não vão perceber o porquê de estar a falar daquilo agora, não é? Mas se calhar dizerem, verbalizarem, olha, eu acho que era importante experimentarmos algo novo, não é? Fazermos algo diferente. Ou até irmos, por exemplo, a um motel, porque não? Que é algo que muitas vezes está associado, tem uma conotação muito relacionada até com a prostituição, não é? E a traição, não é? E com a traição, exatamente, com as relações extraconjugais e com a prostituição. Mas que não tem que ser nada disso. Mas que não tem que ser absolutamente nada disso, não é? Absolutamente. Portanto, por que não um dia surpreenderem o companheiro e levarem-no a conhecer um espaço desses, que normalmente são espaços que têm os quartos muito caracterizados e muito, não é? Muito sensuais. E entramos não é? logo num universo paralelo. Um universo completamente paralelo. Um universo completamente paralelo. Isabel, vamos só fazer aqui uma pausa, sim, está na altura, para a música e voltamos já a seguir à nossa conversa hoje, como manter essa chama acesa.